Nossa abertura da escola dominical de hoje, ela vai nos direcionar a um assunto conhecido, mas que, como uma abertura desta manhã, possa nos abastecer de conteúdos que nós já sabemos, apenas para alertar sobre algumas nuances da palavra de Deus e para não incorrer no próprio erro que ocorria quando Jesus tocou no assunto. Nós vamos abrir, quem tem a sua Bíblia, quem quiser abrir, em Marcos capítulo 12, nós vemos uma situação e o nosso Senhor Jesus estava com seus discípulos. Marcos capítulo 12, versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Amém? Que o Senhor possa nos dar toda a capacidade para falar aquilo que lhe é do seu contento. Esta passagem também se aplica nos escritos de Lucas, capítulo 21, e a partir do versículo 1, onde Lucas começa que Jesus estava olhando e viu os ricos lançar suas ofertas na arca do tesouro. O momento do ofertório fazia parte de todo o ensejo da celebração que os judeus faziam no momento de servir ao Senhor no templo. No entanto, irmãos, esta observação do nosso Senhor Jesus Cristo, essa passagem tem sido abordada com uma mentalidade utilista, de proveito próprio, de proveito para um outro enfoque, não aquele que o Senhor propriamente alertou seus discípulos quando ele comentou o fato ocorrido e ainda durante o fato. Hoje nós vemos muito um enfoque de uma obrigação constrangedora à contribuição. Não é anormal você ligar o seu aparelho de TV e, por acaso, quando você vê alguém falar lá nos seus momentos caríssimos de horário de televisão, horário de outros meios de comunicação, usar de algumas passagens para exaltar e comprometer de uma forma mensalista, de uma forma obrigatória, de uma forma sacrificial, este momento tão belo e oportuno que Jesus passou a comentar sobre aquela mulher. Não tem a mínima preocupação na exegese, na contextualização, na hermenêutica do que Jesus passou aos seus discípulos. Geralmente, irmãos, quase todos os estudos sobre essas passagens são já elaborados com conclusões já idealizadas para proveito da situação em que vivem. Eles têm seus objetivos, geralmente, para aumentar e agaranhar cada vez mais contribuição como uma capitalização monetária, desconsiderando a voluntariedade e a espontaneidade do bom grado, do bom compromisso, da voluntariedade principalmente. E do mesmo modo, várias passagens bíblicas quase sempre são interpretadas de forma útil para objetivar interesses e modismos religiosos.
assim é com a música, assim é com os cultos. Tudo é direcionado num certo propósito de metas pessoais, em quem não valoriza o corpo, não valoriza a igreja, o corpo do Senhor. Nós podemos ver ainda com mais abrangência, vamos abrir um pouco a lupa da nossa Bíblia, para nós podermos ver de onde Jesus extraiu esse comentário. Vamos basear em Marcos capítulo 12, ainda que sim, mas no versículo 38, Jesus começa com uma censura aos escribas. Censurar é uma reprimenda, é uma correção. E ensinando-os dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e as saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isto com pretexto de largas orações, esses receberão mais grave condenação. Depois Jesus comenta, porque ele, estando assentado defronte à arca do tesouro, estavam eles lá, de onde Jesus partiu com essa exortação, com essa correção, com este alerta aos seus discípulos. Quando nós lemos a Bíblia, pegamos nossa Bíblia, a gente percebe que tem capítulos e também tem divisões de capítulos e versículos que foram colocados mais tarde. Isso não havia nas versões primitivas, até na original, embora isso seja útil para a compreensão de um certo texto, de um certo assunto, principalmente. Então não existia versículos, não existia capítulos, não existia divisões de assuntos. Era tudo um assunto com uma carta escrita do começo ao fim, apenas com parágrafos, mas também pode ser prejudiciais. Geralmente tem sido usado hoje com um intuito maléfico para tomar proveito de algum texto fora de toda a sua utilização, de todo o seu propósito, toda a sua hermenêutica. E muitos acabam sendo influenciados por essa divisão e nessa interpretação pessoal, parcial do Evangelho. Nós vemos aqui que Jesus acaba de censurar os escribas e diz isso aos seus discípulos, porque eles se apresentavam aos homens, mas exploravam as viúvas, deixando-as na miséria. E isso Jesus deixou para os seus discípulos a inconveniência atípica ao Evangelho, mas típica na religião. Em seguida, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos como e de que maneira os escribas e outros ricos depositavam suas moedas. Os assuntos são interligados. Note que Jesus observava a maneira com que todos depositavam suas ofertas. Rico, gente de classe média e também os pobres e os paupérrimos. Jesus observava não o volume de entrega, o quantitativo, mas Jesus examinava o todo de cada um. Veja que a ótica do Senhor é uma, a ótica das igrejas e no templo foi outra. Isto é um recado para a igreja se preocupar com uma maneira, sim, como os membros lidam com a sua administração, com a sua vida. E ainda nós podemos avançar neste assunto, quanto à viúva. Jesus contrasta então a atitude dos escribas, que exploravam as viúvas, e de todos os ricos que contribuíam para a manutenção do templo, apenas do que sobrava, ou do que não era tão relevante a eles, como um nobre gesto desprendido daquela mulher.
Esse é o contraste que Jesus deixou bem claro. Mas os discípulos depreciavam o valor da pequena viúva também. Eles não prestaram atenção nisso. Eles apontaram para as formosas pedras e dádivas do templo, que ornavam o templo, como se dizendo para Jesus não ser injusto com os ricos, cujas doações garantiam a manutenção e a beleza do templo. Vejam isso do capítulo 13 de Marcos. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, nós abrimos ainda mais a lupa desse texto, desta passagem. Nós vemos que Jesus, no versículo 38, ensina seus discípulos a guardar-se dos escribas, a reparar neles, não exemplar com eles. Depois, ele observa e comenta o caso da viúva pobre. E por fim, os discípulos, ainda depois desses dois eventos, ainda comenta com Jesus da beleza do templo. Olha, irmãos, é interessante esse comentário, porque Jesus ensina a guardar dos escribas. Depois Jesus censura sobre os ricos em detrimento à viúva. E ao sair do templo, eles elogiam o templo que era abastecido pelo dinheiro dos ricos e administrado pelos escribas. É assim, irmãos. A pregação é muito difícil entrar na transformação dos ouvintes, dos membros. Então, quando Jesus pegou todo o exemplo para dizer a eles sobre guardar-se dos escribas, guardar-se dos ricos, e depois os discípulos, ao sair do templo, ainda tecem elogio ao templo. Então Jesus sentencia: vê estes grandes edifícios? Pois sim, vemos. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Valores seculares, todos eles serão derribados. Valores temporais, como nós vimos ontem no início do nosso estudo, a carta aos Filipenses, a igreja da Macedônia, primeira igreja da Europa. Aquela igreja, quando Paulo escreve a carta, um dos motivos de escrever a carta foi a respeito da oferta nobre que aqueles irmãos se dispuseram a fazer aos irmãos da Judéia. E Paulo diz: olha, quanto aos irmãos da Judéia, que nos deram as coisas espirituais, nós agora, visto vocês, devolvem a ele as coisas temporais. As coisas temporais, as coisas materiais, elas são válidas, irmãos, quando elas são entregues, doadas, ofertadas de todo o coração, de toda alegria. Assim, então, elas podem ser uma contrapartida das coisas espirituais. Esse é o objetivo que o Senhor quer de todos nós. E todo esse hábito contínuo que deve existir na igreja e nos membros da igreja refletem com certeza, objetivamente, os dois grandes, o grande mandamento e o segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus teve que ensinar isso aos seus discípulos ainda de uma forma alfabetizadora, porque eles não estavam compreendendo tudo isso. Bom, irmãos, voltamos ao nosso comentário a respeito desse nobre assunto, para que possamos ver com a igreja, com os irmãos que aqui estão, sobre a atitude dos discípulos, quando Jesus ainda conclui a sua fala, dizendo que esse templo seria completamente destruído. Olha, Jesus aqui faz uma analogia, tanto ao templo físico,
e quanto a ele também. O que a viúva fazia, irmãos, o ato da viúva, embora era apenas 2 moedinhas, aquela viúva fazia a oferta espiritual, enquanto os outros faziam a oferta material. Toda oferta material, ela exige uma contrapartida, que era administrada pelos escribas, que era a administração, o embelezamento do templo. A oferta da viúva pobre, a contrapartida era o enobrecimento do corpo espiritual dos servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em lugar de ensinar que devemos sustentar o templo, ou a estrutura religiosa que hoje representaria, porque os apelos que a gente vê desses pregadores é para você ser um associado, para você ser um compromissado, para você ser um contribuinte, para manter a estrutura física ou a estrutura tecnológica do templo dos dias de hoje. Você jamais vê, ou raramente vê, pedir ofertas de bom grado para enviar ao próximo, para ajudar ao próximo. Porque as nossas ofertas devem deixar resultados com o Senhor e não com os homens. Jesus revelou esse desagrado divino contra os religiosos hipócritas e exaltou mais uma vez o espírito contrito e quebrantado de coração dos servos de Deus. E isso alojava no íntimo da viúva. Aquela religião de mera formalidade, de aparência exterior, dos escribas ou dos ricos hipócritas, estimulada e aprovada pelos sacerdotes, que queria apenas as ofertas e os dízimos, perderia todo sentido no Senhor essa interpretação e esse ritual de ofertório que eles faziam. Apenas a adoração interior, como o da viúva, seria aceitável a Deus. O valor não importava, mas o que importava era o tudo que ela doava. Israel e sua estrutura religiosa, centralizada sempre no templo, havia sido rejeitados, mas a pequena oferta da viúva havia sido aceita. Dali para frente, meus irmãos, os discípulos de Jesus deveriam aprender a valorizar não a religião institucional, centrada em templos, em denominações, mas na atitude individual de cada um. Esta é a lição para nós hoje. Não ficarmos lutando pela estrutura religiosa, a estrutura de templo, mas a estrutura interna de cada um, ao interior individual de cada um. A pequena, mas significativa contribuição de uma pobre leiga, sozinha contra todo o sistema religioso organizado que a explorava, e também não lhe dava valor algum. Tinha mais valor aos olhos de Deus do que todo aquele formalismo exterior que Jesus observava. Pode ter certeza que aquilo irritava Jesus. Ele não se conformava com isso. Enquanto davam por costume, por habitualidade, a viúva deu inteiramente a Deus, abrindo mão, inclusive, de tudo que ela tinha, que era apenas 2 pequenas moedinhas. Esse faz o sentido. Provavelmente essa mulher teve um coração todo inteiro para dizer: agora, Senhor, estou 100% pobre, 100% ausente das coisas materiais, mas ela tinha certeza que ela tinha agora 100% de tudo para entregar sua vida ao Senhor. Amém? Amém. Por isso que Jesus diz em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o nosso coração não esteja repousando no nosso tesouro, seja qual ele for, seja ele um grande ou pequeno, pois isso não agrada a Deus. E isso não é extensivo só a valores de bens materiais do vil metal, mas qualquer tesouro que possa macular o Senhor em nós, a soberania dele em nós. E várias passagens bíblicas servem de conselho
aquelas pessoas que mais amam o objeto do que o Criador, a criatura mais que o Criador, o que o homem valorou do que o valor de Deus. Vamos encher das nossas vidas com a palavra do Senhor, a fim de podermos seguir os mesmos passos dessa viúva pobre nos dias atuais. Amém? Amém. O apóstolo Pedro amorosamente aconselha a não sermos gananciosos. Da ganância surge tudo isso. E ele diz em 1 Pedro 5,2, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro tocava no assunto de apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Pedro diz sobre o rebanho do Senhor, apacentar o rebanho de Deus, não segundo as intenções, não com interesses. Nós não podemos receber ninguém aqui olhando pelo bolso dele. Nós não podemos olhar para alguém apenas pelas coisas que ele tem, mas para aquilo que ele pode ser no Senhor. Amém, irmãos? Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, com voluntariedade. Voluntariedade é uma palavra-chave na vida do salvo. Tudo, irmão, que devemos fazer ao Senhor é de ânimo pronto, é de voluntariedade, é de bom grado, é em amor. Amém. Ainda o escritor de Hebreus diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus 13:5. Olha, irmãos, palavra-chave em Hebreus: contentamento. Semana passada, no fechamento do livro de Efésios, no capítulo 6, deixamos bem claro aos irmãos, e depois no culto à noite, sobre o contentamento. Quando nós temos contentamento do que Deus tem nos dado, nós temos toda a sabedoria para poder administrar de bom grado as coisas que o Senhor nos dá. E contentamento vem de contente, vem de alegria. Isso nos dá paz, nos dá harmonia espiritual para podermos compreender as coisas celestiais. Que assim seja para todos nós. Amém. E Paulo, ele tocou mais forte no assunto. Paulo foi no cerne da questão quando ele disse ao jovem Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não faz mal, mas o amor é raiz de todos os males. Entenda isso. Alguns podem dizer: porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É uma premissa errada. Quando ama é a raiz de todos os males. Isso não significa que o dinheiro faz mal. O dinheiro pode ser sim agraciado por Deus na vida daqueles que o Senhor tem um interesse a isso. Porque nós não podemos, e na verdade não devemos, e nunca podemos mesmo, é ter duas mãos para querer administrar uma coisa que não é do Senhor e é do Senhor. E Jesus fechou essa fatura quando ele disse que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um, ou vai amar o outro. Não tem como contentar dois senhores. E ele disse isso lá em Lucas 16:13. Uma pregadora, irmãos, eu digo pregadora, mas escritora, o nome dela é Anne Spinger. Ela disse o seguinte: a história da viúva e de suas 2 moedas de cobre nos lembra de que o reino de Deus funciona sobre princípios completamente diferentes daqueles do reino deste mundo. Na economia divina, o tamanho da oferta não é importante,
e o que importa é o tamanho do coração do doador. Chegamos à aberração, chegamos ao absurdo de você ver esses pregadores, dos quais alguns irmãos da igreja muito admiram, importar coletadores de dinheiros e que faz propósitos com valores. Já vi chegar a 10 mil reais. O desafio dos 7 primeiros que vai colaborar com 10 mil reais, irmãos. E aí ele faz todo o compromisso com aqueles que derem cada um 10 mil reais para a obra, e que eles vão ser muito abençoados e vai se multiplicar muito mais. Olha, irmãos, isso é economia mundana, isso é economia bancária, e muitos sacrificam o seu suado trabalho para entregar na mão desses lobos cruéis. Veja aqui que acabamos de ler, quando nosso Senhor Jesus diz que nós não podemos servir dois senhores, isso é, nós não podemos negociar com Deus. Nós não podemos fazer negócio com Deus, e nós não devemos juntar esse tipo de tesouro aqui, como Jesus disse lá no Sermão da Beatitude, em Mateus 6:19. Quero agora, antes de encerrarmos essa pequena entrada desse domingo matutino, que Paulo trabalhou tanto com a igreja de Corinto, com a igreja de Filipenses, a respeito entre dar e receber, que essa é uma questão bíblica também. Quando os irmãos, lá em 1 Coríntios 16, fizeram a coleta aos irmãos de Jerusalém, necessitados pela fome, e Paulo comenta com eles: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte do que puder ajuntar, conforme sua prosperidade. O que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando estiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém, coisas temporais. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Capítulo 8, Paulo volta ao assunto sobre a coleta dos irmãos pobres da Judéia. Aqui agora o comentário que ele faz da pós-recepção, pós-oferta, que ocorreu em 1 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, norte da Grécia, onde está a igreja de Filipos, porque por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Faz lembrar a oferta da viúva pobre. E Paulo diz aqui, da profunda pobreza deles. Nosso país hoje, na avaliação do IBGE, provavelmente seria uma vida miserável, uma vida de extrema pobreza. Esses irmãos, da sua profunda a pobreza, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pobre e generoso, irmãos, é o melhor cheiro suave que chega ao Senhor, principalmente quando é na prova de tribulação e da abundância de alegria. Veja aqui, irmãos, os antônimos: na prova de tribulação superabundou profunda alegria, quando eles da sua pobreza fizeram generosidade. E então Paulo sentencia com o versículo conhecido: porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e acima dele, do seu poder, deram voluntariamente. Não foi imposto, não foi cobrado. Anunciou-se na igreja: precisamos fazer uma oferta aos irmãos pobres da Judéia que estão passando fome. Aqueles irmãos de profunda pobreza foram tocados no seu coração, que do pouco que tinha,
eles deveriam também contribuir por aqueles que nada tinham. Talvez, irmãos, alguns da Judeia tinham até mais do que aqueles super pobres que Paulo fala, mas mesmo assim deram com alegria. E insistiram, versículo 4 diz, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E Paulo ainda incrementa, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqui Paulo diz aqui, irmãos, e talvez alguns irmãos não saibam, é que eles, além de contribuírem para os irmãos da Judeia, primeiramente contribuíram ao Senhor. Primeiro deram das suas ofertas, dos seus dízimos, e depois ainda foram entregar aos irmãos para levar à Judeia. Alguns irmãos fazem negócio. Eu ajudo lá, mas eu deixo de ofertar à igreja. Veja aqui. Eu estou ajudando não sei aonde, mas então eu deixei de contribuir na minha igreja. Avalie isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, a palavra de Deus diz que nunca vi o justo mendigar o pão. Acrescenta aqui na Escritura o que acabamos de ler. Nunca vi o justo mendigar o pão. O que, irmã? Nem a sua descendência padecer necessidade. Obrigado, irmã. A irmã Nalva acrescentou o versículo inteiro. E nem a sua descendência padecer necessidade. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito importante. O que acontece conosco é que a gente vê na igreja as pessoas ficarem alucinadas para correr atrás de seus interesses, do seu sustento, mas a chave do negócio, eu falo negócio entre aspas, porque são coisas espirituais, a chave da bem-aventurança é dar, irmãos, é ofertar de bom grado, porque aí o Senhor nos sustenta. Quando nós corremos atrás para o nosso sustento, para a nossa auto-perpetuação da nossa herança, é quando nós nos damos mal, nós perdemos saúde, nós trabalhamos 24 horas por dia, nós não dormimos, nós não temos paz, e a palavra de Deus diz que enquanto os homens lutam aí fora, os servos do Senhor descansam e Ele acrescenta a nós. Amém, irmão? Amém. Ele nos acrescenta, essa é a dádiva de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, quis ensinar aos seus discípulos na questão da viúva pobre. A palavra nos ensina assim, que o Senhor é que nos sustenta. Jesus lá em Mateus diz, olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos, eles não trabalham, eles não se preocupam, mas Deus lhe dá a formosura dos lírios, dá o sustento aos passarinhos, e eles dormem tranquilamente, sem se preocupar com o dia de amanhã, em paz. Mas nós, filhos de Deus, vivemos preocupados no embalo, na alucinação do mundo, correndo atrás daquilo que o Senhor jamais nos ordenou correr. Então, quando a gente vem ao templo, vem à casa do Senhor, nós vamos medir oferta, porque nós estamos acostumados a fazer isso lá fora. Nós vamos contar dinheiro, irmãos. O Senhor não nos ensina isso. O Senhor nos ensina a contar o coração, medir o coração, medir as dádivas espirituais. Olha o que Paulo diz em Filipenses, tudo que nós começamos ontem, capítulo 4. Todavia fizesse bem em tomar parte da minha aflição,
E bem sabeis, versículo 14 e versículo 15, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Porque também outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. O fruto que cresça para a vossa conta. Essa é a contabilidade do Senhor. Esse é o banco do Senhor. Mas também tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que essas palavras de Paulo possam ser um eco nessa igreja, pode ser um eco na sua vida. Que nós possamos interpretar a vontade de Deus nas questões seculares. Que as coisas materiais seculares possam ser abençoadas, ser multiplicadas no Senhor. Mas que possamos fazer a contabilidade divina. A contabilidade daquela mulher talvez iletrada, uma pobre viúva, desamparada. Ela tinha a inteligência espiritual, a inteligência emocional para poder dar tudo. E a Bíblia diz de inteligência emocional. Ela teve o equilíbrio da inteligência emocional para fazer prova de fé, dar tudo. Depois que ela saísse do templo, o que ela ia comer? Como seria o seu dia de amanhã? Essa viúva, irmãos, voltou-se aos lírios do campo. Essas mulheres, irmãos, voltou aos passarinhos. Essa mulher, irmãos, aprendeu a mensagem das beatitudes. Esse é o convite para você e para mim, para todos nós, nesse dia, que seja perpetuado na nossa vida e a nossa descendência, que a nossa descendência nunca venha padecer das necessidades que o mundo tão opera nisso. Amém. Obrigado, irmãos. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está.